Em primeira discussão e votação do projeto de resolução número 7/2019, que dispõe sobre a regulamentação da metodologia e procedimento de avaliação especial de desempenho para aquisição de estabilidade no quadro da carreira geral da Câmara Municipal de Raposa, das outras providências. Autoria da mesa diretora, presidente José Geraldo Matias, vice-presidente Pastor Hinaldo Lúcio dos Santos e secretário Jean Aparecido Cristino. Em primeira discussão... Peruso, a palavra, senhor presidente. Com sentido. Eu estava querendo entender. Na semana passada eu pedi vista ao projeto e não foi me dado o direito de ler o parecer desse projeto de resolução. Semana passada eu pedi, na reunião passada eu pedi vista ao projeto. Ficou à disposição da secretaria. Sim. Então tá, vou ler agora na hora da discussão. Referência, pedido de vista ao projeto de resolução número 7/16 de agosto de 2019. Este vereador, no uso de suas atribuições regimentais, requereu o pedido de vista conforme artigo 261 do Regimento Interno desta Casa de Leis ao projeto de resolução número 07, de 6 de agosto de 2019, e emite o parecer justificando o seu requerimento. O referido projeto de resolução, que dispõe sobre a regulamentação da metodologia e procedimentos de avaliação especial de desempenho para aquisição de estabilidade do quadro da carreira geral da Câmara Municipal de Raposos e da outras providências, quando de sua apresentação, fiquei com dúvidas e notei que seriam necessárias mais informações a respeito, a fim de que este nobre edil votasse com tranquilidade, principalmente com a responsabilidade que o cargo ocupado requer ao aprovar ou não uma proposição. Sendo assim, solicitei vista ao projeto de resolução no intuito de esclarecer minhas dúvidas, as quais enumero a seguir. A Câmara Municipal de Raposos pode regulamentar a lei Estatuto do Servidor através de projeto de resolução. O certo não era que essa mudança ocorresse na Lei Municipal 597, de 21 de junho de 1991, Estatuto do Servidor, onde todos os servidores seriam avaliados com isonomia, que é o princípio geral do direito, segundo o qual todos são iguais perante a lei, não devendo ser feita nenhuma distinção entre pessoas que se encontrem na mesma situação. Vislumbramos o Estatuto do Servidor 6 critérios a serem avaliados, enquanto neste projeto de resolução vislumbramos 16 critérios, ou seja, 10 critérios a mais, fazendo com que os iguais sejam tratados de forma desigual. O PR, sendo aprovado, tornar-se-á inconstitucional, uma vez que no parágrafo 1º do artigo 2º, versa que a aquisição de estabilidade será nos termos do Estatuto do Servidor. O Estatuto do Servidor fala que o estágio probatório será de 2 anos, diferente da Constituição Federal, que versa em seu artigo 41, que são de 3 anos. No parágrafo 2º do artigo 3º, versa que fica facultada a participação de servidores efetivos da Prefeitura Municipal de Raposa na comissão especial. Não, isso não pode. Apesar de serem poderes harmônicos e dependentes entre si, não cabe a ingerência de serviços que devem se manter distintos. O parágrafo 3º do artigo 4º versa que a pontuação será atribuída ao conjunto das 3 etapas de avaliação previstas no caput do artigo 4 desse projeto de resolução. Contudo, o enunciado do referido artigo versa que na avaliação promovida pela comissão serão observados os seguintes critérios nos termos do Estatuto do Servidor, que não estão enumerados em etapa, mas sim em 16 incisos, critérios a serem avaliados, o que me leva a crer que o conjunto das 3 etapas estão previstos no artigo 2º deste projeto de resolução. O artigo 5º do PR
versa que a avaliação de desempenho será realizada pelo menos 3 vezes durante o período de estágio probatório, com o prazo mínimo de 3 meses entre cada avaliação. Contudo, como pode uma comissão de avaliação de desempenho, que ainda nem foi instituída, avaliar os 2 anos de efetivos serviços prestados pelos servidores a serem avaliados? Também não podemos aprovar esse projeto de resolução. Ainda no artigo 5º do projeto de resolução, em seu parágrafo 1º, diz que, havendo indício de descumprimento dos critérios elencados no artigo 3º, a comissão especial deverá promover a avaliação imediatamente. Contudo, o artigo 3º não versa sobre os critérios a serem observados, estando esses critérios descritos no artigo 4º desse projeto de resolução. Continuando no artigo 5º desse projeto de resolução, em seu parágrafo 2º, que versa que não será considerado tempo de exercício para o fim de cumprimento de estágio probatório os afastamentos decorrentes de, inciso 5º, férias prêmios. No entanto, a Lei Municipal 597 de 1991, Estatuto do Servidor, em seu artigo 124, versa que ao servidor que requerer será concedida licença-prêmio de 6 meses com todos os direitos de seu cargo após cada decênio de efetivo exercício no serviço. Decênio significa a cada 10 anos. Se o estágio probatório é de 3 anos de serviço prestados, como poderá um servidor em estágio probatório ter férias-prêmios? O artigo 8º versa que o servidor aprovado no estágio probatório terá sua avaliação submetida à homologação do Poder Executivo Municipal, e isso é inadmissível, uma vez que quem tem prerrogativa em amparo legal para tal ato é o presidente da Câmara Municipal de Raposos. Ressalto ainda que, em atenção ao princípio do juiz natural e ao princípio que veda a instituição de juiz ou tribunal de exceção, previstos respectivamente no artigo 5º e no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, a instalação da comissão deve ser prévia ao início do cumprimento do estágio probatório pelo servidor. Isso porque o direito a juiz natural é o direito a ser julgado por uma autoridade competente, aspecto objetivo, e imparcial, aspecto subjetivo. A competência, portanto, deve estar determinada de forma prévia, antes de um problema acontecer, e abstrata para qualquer caso que se encaixe naquela hipótese, na norma jurídica. Tem a fonte aqui que está no meu parecer aqui. Em razão disso, é proibida a fixação de juízo ex post facto, ou seja, aquele criado para apreciar fato ocorrido anteriormente à sua designação, motivo pelo qual a instituição da comissão de avaliação deve ser feita de forma prévia ao início do cumprimento do estágio probatório. No artigo 3º, em seu parágrafo 1º, diz que a comissão será composta por no mínimo 3 servidores estáveis ou não, sendo o presidente indicado no ato da nomeação. Mas, segundo jurisprudência do TJMG, só poderão fazer parte de comissão avaliadora de estágio probatório servidores estáveis. Também vai aqui junto a jurisprudência. Conclusão. Apesar de não ter uma lei específica que versa que a Comissão Especial de Avaliação de Estágio Probatório pode ser instituída após o início de cumprimento desse período pelo servidor, a Constituição Federal, em seu artigo 41, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento ou efetivo em virtude de concurso público. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Contudo, quando o servidor toma posse do cargo, é evidente que ele deverá passar pela comissão de avaliação durante os 3 anos, não podendo agora uma comissão querer avaliar o servidor com data retroativa. A comissão, se criada, não terá efeito ex nunc, pois seus efeitos não retroagem, valendo somente a partir da data da decisão tomada, pois qualquer lei, norma ou ato só poderá retroagir para beneficiar e não para prejudicar,
Devemos levar em conta também o princípio da anterioridade, pois se a comissão não existia, não é culpa do servidor, que não poderá ser avaliado por uma comissão que não o acompanhou. Sendo assim, o vereador justifica o seu pedido de vista e, ante o exposto, aponta vício de inconstitucionalidade, imoralidade e ilegalidade, sugerindo aos pares a reprovação deste projeto de resolução. Sala das Reuniões, 3 de setembro de 2019. Por favor, Silvano, por favor, gostaria de algum esclarecimento. Boa noite a todos. Boa noite. Eu peguei alguns pontos, né, do que foi suscitado aqui pelo vereador Hugo. Eu não consegui pegar todos, até porque não esperávamos isso, né? Ele não entregou dentro do tempo hábil o parecer dele. O projeto estava à disposição, ele não juntou e apresentamos o projeto para votação aqui hoje. Então não estava ciente desse parecer. Mas tudo bem. As poucas coisas que eu consegui pegar, eu gostaria de deixar bem claro uma coisa para vocês. A Constituição Federal, ela está acima de qualquer lei. Tudo que você faz contrário a ela, pode ser posterior ou até mesmo antes, é considerado ilegal. Todos sabem que o nosso regimento interno está defasado. Começamos por aí, né? Todos sabem disso. E o regimento interno realmente fala que o estágio probatório seria de 2 anos, mas a Constituição determina que são 3 anos. E outro ponto que eu gostaria de deixar aqui bem claro é o seguinte: como eu vou avaliar o servidor que acabou de entrar? Isso é impossível. Eu tenho prazo, a Constituição deixa bem claro que eu tenho prazo de 3 anos enquanto eu estou avaliando esse servidor, para, nesse período, eu fazer uma avaliação mesmo de desempenho, para ver se ele tem condições de passar ou não. Os pontos que nós avaliamos são pontos que não tem como mentir, vamos dizer assim, ou porque um servidor não é da casa, né, ou algo assim, e ele, por exemplo, não poderia justificar o seu voto porque não conhece o trabalho na Câmara. Não, porque os pontos que nós pegamos é o que tem aqui, porque realmente já está tudo comprovado. É a pontualidade, a cordialidade, a assiduidade. Então são coisas que não tem como a gente tirar do jeito que a gente quer. É coisas que está comprovado. O servidor, na hora que ele entra na casa, ele bate ponto. Na hora que ele sai, ele bate ponto. Então, como eu falei, né, que o servidor, ele não tem pontualidade se o cartão de ponto dele está lá para comprovar. Então, na verdade, um pouquinho que eu peguei foi mais ou menos isso. Eu gostaria até, se pudesse, né, de ter acesso mesmo ao parecer, para eu conseguir fazer algo mais concreto. Mas a primeira coisa de tudo que eu gostaria de lembrar os senhores é o seguinte: a Constituição está acima de tudo e de todos. Então, se a Constituição fala 3 anos, são 3 anos. Outra coisa, o vereador, né, ele alega do porquê vamos fazer essa resolução que vai ser só para os servidores aqui da Câmara, né? Sendo que tem estatuto do servidor, mas vamos lembrar que nós não podemos legislar no Executivo. Eu não posso fazer uma lei que eu vou avaliar os servidores do Executivo. Nós somos o Legislativo. E, concordando com ele, tem servidores que precisam ser já efetivos mesmo, e vai ter. Nós estamos criando a comissão e nós temos 3 anos para fazer essa avaliação. E agora nós vamos fazer. Ok? Pelo uso da palavra, senhor presidente. Deixa eu só complementar aqui. Nós não podemos legislar sobre o executivo, nós não podemos avaliar funcionários da prefeitura, como a prefeitura não pode avaliar funcionário da Câmara. Tá? O estatuto é um só, mas a avaliação ela é individual. Pode-se criar uma comissão mista. Quem faz a avaliação
é o poder maior de cada órgão. Aqui na Câmara eu não poderia trazer um servidor de carreira do Executivo para avaliar, mas eu posso trazer um servidor do Executivo para compor a comissão. Essa comissão, gente, ela dá um parecer sobre a avaliação do avaliador. E assim vice-versa. Como pode ceder um funcionário do Legislativo para compor a comissão do Executivo? Ele só não pode avaliar. Quem avalia é o poder maior de cada órgão. Agora, a comissão pode ser vista. Nós fizemos o curso em Belo Horizonte, nós reunimos com a comissão de outras cidades para poder nos inteirar de como agir. Tivemos um trabalho imenso, de mais de um mês, onde as duas jurídicas sentaram com todas as resoluções das cidades, tá? E nós seguimos exatamente como a lei determina. Tá? Antes, a Constituição, o prazo de avaliação era de 2 anos. Ela caiu depois da Constituição de 88. Ela caiu. Portanto, hoje, período probatório é de 3 anos. Assim diz a nossa Constituição. Beluz a palavra. Sim. Foi explanado aqui. Eu quero dizer que quando fala que a gente não legisla, eu sei, por isso eu coloquei aqui o princípio da isonomia. Se somos todos iguais, por que seremos tratados desiguais? Nesse momento, como eu apontei aqui vários erros no projeto, e sei que se ele for para frente, vai gerar para a Câmara mais uma vez uma ação judicial, eu peço a Vossa Excelência que suspenda a reunião e que possa avaliar junto com a jurídica e mostrar os erros aqui. E quanto à apresentação do parecer aqui, eu até falei ontem que eu peguei esse projeto para avaliar, queria colocar até emenda, mas como eu vi tanta coisa fora de lugar, eu não seria capaz. O vereador, o seguinte, eu não posso suspender não, mas não sei se você lembra do início da reunião, o Paulinho, o vereador, pediu que todos os projetos fossem votados em 2 votações. O senhor concordou. O senhor lembra que o senhor concordou? Concordei, o que tem? Então, eu estou pedindo para suspender. Se colocar um projeto desse aqui para votar, vai estar fazendo a maior palhaçada da vida. Palhaçada não, é que sim, palhaçada, senhor. Não. A não ser que você seja palhaço. Sim, senhor, já sentei nessa mesa aí, deixei de assinar 2 projetos porque eu vi que estava errado. Para sentar aí tem que ter responsabilidade, ele é um projeto. Então suspenda, por favor. Você teve 10 dias, eu não vou suspender a reunião. Suspenda, vocês vão fazer palhaçada. Tem que ler. Vou consultar o plenário. Tem que ler. Suspenda porque o Poder Executivo aprovar um estagiário. Aprovar o estágio probatório. Eu estou falando isso como amigo, que eu podia deixar, tá? Estou só avisando. Eu podia deixar vocês fazerem uma besteira. Tá? Vocês não têm medo de justiça, o problema é isso. Você entende lei. Aguinaldo Lúcio dos Santos. Calma. Nós vamos botar o quê? Uma suspensão de reunião aqui agora? Não, 5 minutos para avaliar. Se tem uma coisa que está fora do ar. 5 minutos não vai. A gente reúne de 15 dias, 5 minutos que resolver para suspender a reunião, para ver com o jurídico da casa, acho que não custa nada, né? Tem que ter um bom senso, né? Sim, desculpa, mas eu gostaria de lembrar também que o prazo terminou na sexta-feira. Se tivesse entregado o parecer dentro do prazo, eu garanto para vocês que hoje eu teria tido tempo hábil para avaliar o parecer dele e realmente fazer algo concreto da forma correta. O problema também é que vocês querem dar para mim 5 minutos para analisar um parecer de 3 folhas. Não tem condições. Se tivesse seguido o dia, 5 minutos não tem. Como citou o nome, eu vou responder. Da outra vez eu fiz um parecer aqui de 3 páginas e o outro vereador deu um parecer verbal. Falou que o parecer verbal na hora valia. Então se vale para um, tem que valer para todo mundo. Você vai me perdoar. Vai me perdoar. A gente já faz. Deixa eu falar uma coisa, deixa eu dar a minha opinião. Parabéns. Olha, eu estou apontando erro aqui, pastor, me desculpe o projeto ter nascido daí, parece que não foi lido, passou por comissão, parece que precisava de ser aprovado e não foi lido. Vocês fazem o que vocês quiserem, está nas suas mãos. Obrigado.
Obrigado. Obrigado. Perdoa, pastor, tá? Mas... Te perdoo, se você pediu perdão, você reconhece que você errou, né? Me referir à mesa, a gente. A gente está aqui buscando, né? Eu estou aqui no restante do meu mandato buscando fazer as coisas andarem, né? Esse projeto foi trazido pelo jurídico da casa para a gente, que é uma obrigação da Câmara fazer. Então a gente está aqui com muita responsabilidade sentado nessa mesa para fazer o que é obrigatório. Olha, o concurso público nasceu de uma ação do Ministério Público, a gente estava aqui. Então você quer andar dentro da lei. Agora, se há essa divergência aí com relação ao que está no projeto, a forma, isso deveria, eu concordo, senhor, deveria ter sido discutido antes desse momento aqui da votação. Eu penso, nesse momento aqui agora, eu acho que cabe o presidente confiar aí no jurídico e manter a decisão. Isso aí, ou ele toma a decisão, se o jurídico achar por esse caminho, de retirá-lo de pauta. Aí eu não vou opinar nessa questão, porque aí eu penso que o prazo que tem, ele sabe, né, o jurídico, o secretário-geral, e o presidente que sabe o prazo. Eu lembro que na reunião há 15 dias atrás, nós dissemos, olha, tem prazo, espera os 15 dias para fazer as observações, né, talvez ele vai acrescentar algo. Mas nesse momento aqui, eu, por exemplo, eu acho que concordo com a doutora, 5 minutos para ela analisar essas questões, fica complexo, né? Realmente fica complexo. Aí então o que eu posso agregar aqui é nesse sentido, de achar que a gente deveria acalmar os ânimos, né? E pensar que a mesa está buscando cumprir aquilo que é uma determinação, até porque foi trazido, olha, a Câmara precisa fazer essa avaliação, foi feito concurso, chamou as pessoas, o pessoal fez aí o curso, o pessoal acompanhou outras cidades, como foi falado, que foram feitos, outros exemplos, e trouxe, né, para a mesa, para a gente estar assinando o projeto essa questão. Agora, essa aí, presidente, é a minha opinião, né? Eu acho que colocar para suspender uma votação, para suspender a reunião, aí é uma decisão sua. Penso dessa forma. Só circular 2 pontos que foi na hora dos anos exaltados aqui. O Hugo citou que o projeto passou por essa comissão, e não passou porque, quando foi apresentado, ele pediu vista. O pedido de vista não foi apresentado para a comissão. Aí já quer que eu leia o parecer aqui para vocês? Não, no meu caso, do meu ponto de vista, toda a vida que eu esteve aqui, cada um é responsável pelo seu voto. É o contrário a favor, ele sabe da responsabilidade do seu voto. Entendeu? É só deixar claro assim. Por ordem, presidente. Será que não há possibilidade de estar tirando esse projeto de pauta aí? Não, tirar não, gente. Eu não vou retirar de pauta. 5 minutos, não vou retirar de pauta, não. Não vou retirar, não. Faço não. Não vou retirar, não. Eu vou tirar discussão. O que você está querendo é impossível acontecer. Se você artigo que está fora de lugar, remete a uma coisa que não tem nada a ver. Bem. É impossível para mim. Se fosse outro pedido aí, era possível. Não. 5 minutos não atrapalha essa reunião, não. Por exemplo, deixa eu te apresentar. Por exemplo, você apresentou emenda. Não. Então, por exemplo, nós vamos suspender uma reunião por 5 minutos para analisar e discutir aquilo que você entende como está errado, né? E aí o que nós vamos fazer? Vai dar a opinião dela. Não, a sua opinião. A procuradora vai dar a opinião. Por exemplo, aqui tem uma ordem. A pauta, ela não cabe mais emenda nesse momento. Eu te entendendo. Eu tô. Então se tiver que fazer alguma alteração no projeto, como legalmente vai fazer? Por isso eu peço a reprovação. Não, tudo bem. Então você está pedindo, você está dando seu voto, está apontando, e então o plenário vai decidir. Senhores, desculpa mais uma vez, eu só queria deixar muito bem claro que ele pediu, não sei se vocês se lembram, mas na reunião em que ele pediu vista do projeto, Macoelli queria ter um prazo menor. O presidente deu a ele 10 dias.
nós ainda lembramos, né, do projeto que ainda estava em secretaria à disposição dele. Terminou o prazo sexta-feira e eu acompanhei. Eu acompanhei porque eu gostaria realmente de ver os pontos levantados, até mesmo para eu fazer uma contra-resposta, vamos dizer assim. E aí, que é que hoje, na reunião, eu analiso tudo, a resolução, juntamente com a resposta dele, em 5 minutos. Se tivesse entregado na sexta-feira, eu garanto que isso hoje estava pronto. Não, o prazo não fala que é dia corrida, dias úteis. Se for... Toda lei que é dias úteis, ela fala que é dias úteis. Se não fala, significa que é corrido. Isso está na nossa norma, uma orientação do STF, lá na portaria do STF. Pode olhar que o senhor vai ver. Eu vou deixar minha vontade aqui de expressão na questão assim que temos que ter duas visões, são dois lados aqui no momento, e temos que ser coerentes porque, afinal de contas, a gente representa a cidade. E no meu modo de pensar, não estou aqui para deixar o lisonjeamento nenhum das ambas partes, mas eu acredito que a comunicação é o melhor caminho. Uma resolução aqui, um resumo da parte do, como ele falou algumas vezes, não estou dando total mérito e nem tirando, ele já pegou algumas falhas aqui em plenário que a gente teve, como corrigir, demos ele os 5 minutos, e acredito que hoje, se a gente permanecer, colocar em plenário aqui e analisar os pontos principais ali com uma resolução, a gente consegue ver se a doutora consegue também passar para a gente a dúvida que ele tem, até talvez inverter o voto dele, que ele está com a desconfiança. Então acho que é pertinente, da minha vontade também, que dê os 5 minutos, porque se for para criar o caso, acredito que acaba logo o problema e pronto. A opinião de voto que fala, aqui está em votação e algum ponto que ele colocar ali pode gerar dúvida para ela e em 5 minutos ela convencer até o erro, que talvez alguém está no erro aí. Ela já deu resposta aqui, nem por não ter conseguido analisar isso aí. Já deu a resposta dela. Mas ele, com 5 minutos, você tem compromisso de mostrar fora do plenário aonde está a falha e pronto. Eu coloco esse projeto em votação. Eu li o parecer, eu quero... O vereador Vicente já teve a sua fala, por favor. Aguinaldo Lúcio dos Santos. Sou autor e aprovo. Alexandre Fernandes Silva. Reprovo o projeto. Evandro Augusto Zeferino. Gostaria de fazer uso da fala para justificar o meu voto. Sentar na mesa diretora não é brincadeira. Tanto que outras pessoas tentaram e não conseguiram sair. Acredito muito no jurídico da Câmara, sei da competência deles, sei do quanto se esforçaram para poder desenvolver esse projeto de lei. Eu gostaria de parabenizar e eu estou votando a favor. Hugo Pérez Magalhães. Aproveitando o momento também, eu sentei como secretário durante 6 meses e um dos motivos de eu ter saído daí foi 2 projetos de lei, um até de resolução, que eu não concordava porque a lei federal não autorizava, mas a mesa queria que fosse feita. Acabou que, por falta de minha assinatura, não foi feita. Então, sentar ali realmente não é fácil, não. Tem que, às vezes, engolir algumas coisas. Então, eu preferi não estar participando, ser responsabilizado por algumas coisas. Em segundo ponto que eu estou citando, vários pontos que eu já citei aqui, só de eu falar que o projeto aqui, que vai passar, quem vai dar o parecer final vai ser o executivo municipal. O que o prefeito tem a ver com a Câmara de Raposa, gente? Eu quero entender isso. Vocês vão votar um projeto assim errado ainda? Quebra meu galho. Está reprovado. Jean Aparecido Cristiano, aprovado. Leonardo Silveira Soares, aprovado. Paulo Henrique da Cruz, Vou comparecer do jurídico, aprovado. e Rafael Gonçalves Costa. Diante da divergência total aí e não ter consenso, estou reprovando. Aprovado por 4 votos. Em segundo,
5 votos. Aprovado por 5 votos. Em segunda discussão e votação do projeto de resolução número 17/2019, que dispõe sobre a regulamentação da metodologia e procedimento de avaliação especial de desempenho para aquisição de estabilidade no quadro da carreira geral da Câmara Municipal de Raposa e das outras providências. Autoria da mesa diretora, presidente José Geraldo Matias, vice-presidente Pastor Rinaldo Lúcio dos Santos e secretário Jean Aparecido Cristina. Em segunda discussão. Em segunda votação. Aguinaldo Lúcio dos Santos. Aprovado. Alexandre Fernandes Silva. Reprovado. Evandro Augusto Zeferino. Aprovado. Hugo Pérez Magalhães. Como eu disse, eu vou insistir aqui. Eu achei vários erros, talvez eu esteja até enganado, por isso que eu queria que fosse suspensa a reunião por 5 minutos, mas você vai no artigo 5º, que manda você voltar no 3º, mas o que está mandando voltar no 3º, está lá no 2º. Então, a lei está toda fora de ordem, está desordenada. Tem o meu reprovado. Jean Aparecido Cristina, aprovado. Leonardo Silveira Soares. Queria aqui fazer a menção do voto. Realmente a gente tem aqui um jurídico dentro da nossa casa. E o jurídico é onde eu tenho que respeitar. Tá? Mais uma vez, são 2 jurídicos, juntamente com a mesa diretora, que da onde que sai o projeto, nasceu o projeto. Então eu estou aprovando aí. Se tiver algum tipo de erro de material, alguma coisa, que seja corrigido, e eu estou aprovando. Paulo Henrique da Cruz. O projeto mandou ser abrangido a prefeitura também. Tem uns picaretas lá também que está precisando, tá? Tem uns lá que é só Jesus, eu aprovo o projeto. Aprovado. E Rafael Gonçalves Costa. Pela divergência, foi aprovado. Aprovado por 5 votos.